Fala, meu povo! Mais uma segundona aqui de muito conhecimento, muita prosperidade, aquele bate-papo gostoso que você já conhece. E com certeza eu falei a você o quê? Em um dos últimos episódios aí que o Nordeste ia dominar essa parada. Então, antes de apresentar a minha convidada, mais uma mulher empoderada aqui para poder realmente botar todo mundo aí no chinelo, eu quero que você se inscreva, comente, compartilhe, chama o povo, porque o pau vai comer aqui agora, lá ele. O Fala Papa Podcast é aquele podcast, meu irmão, que vai fazer você sorrir, pensar, ter insight, tomar muito tapa na cara, porque, meu irmão, aqui é papo reto. Eu quero que você receba, digita aí com clap, 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 essa pessoa que é lá do Ceará, papá. Ela veio para São Paulo, tá desbravando essa terra incrível aqui e tá construindo realmente algo gigantesco. Ela é nutricionista, especialista em nutrição, né? Tá me ajudando a ficar shapeadinho. Chegarei lá. Ela puxa bastante minha orelha. Empresária, trabalha de uma forma realmente incrível. Eu quero que você... E agora também palestrante. Tô sabendo, palestrante. Quem diria, né? Então receba aqui Jéssica, doutora Jéssica Soares. Seja bem-vinda, minha preta. Seja muito bem-vinda aqui ao Fala Papá Podcast. E já comece com tudo, né? Quem és tu, onde é que tu vem, para onde é que tu vai, né? Quais são os seus sonhos, seus objetivos. A gente vai conversar sobre tudo aqui hoje. Vamos conversar sobre tudo. Então fala um pouco pra galera. Se você quiser perguntar. Ave Maria, então pronto, tá solteira, tá casada? Mas larga tudo, minha filha. Falar o meu bordão, né? Sou lá de Fortaleza. Lá de Fortaleza. Sou de Fortaleza, tô aqui há 5 meses. 6, quase 6. E aí, desbravando, como você tá falando, né? Essa questão de sair lá, que era o meu norte, que era onde eu tinha todo o meu público. Trabalhava muito no presencial. E agora tô aí migrando pro online, pro digital, entrando nessa onda aí, né? Que é a nova era tecnológica. Pô, que top. E assim, eu te conheci ainda no físico, né? A doutora atendendo no modo comum, tradicional, no físico e tal. E eu te conheci justamente no momento de transição, quando você estava vindo para cá, para São Paulo, e decidiu ir pro digital. E antes de a gente falar sobre isso até, eu queria que você contasse um pouquinho, né, da sua história, tipo, o que te fez ir para nutrição, né, que muita gente negligencia, eu era uma dessas pessoas, né, já aqui me fazendo, né, falando a verdade, que aqui a gente sabe que com o papá aqui a gente sempre fala a verdade, mas eu nunca dei valor para nutricionista, a verdade é essa. Hoje minha visão mudou completamente. Mas o que é que despertou em você? Por que você decidiu ir para nutrição, que realmente ajuda a salvar muitas vidas? Vamos lá. Eu não comecei, de fato, né? Não foi a minha primeira escolha. Na verdade, eu venho de uma família muito humilde, de uma família simples. E aí fui estudante de colégio público a vida inteira. E acaba que quando a gente vem de uma família muito humilde, até uma faculdade da área da saúde é uma coisa mais complexa de se fazer, por conta do financeiro mesmo. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu trabalho ele era muito voltado para a área comercial, tá? Mas já fiz muita coisa. Aos 13 anos, descobri que o meu pai tinha esquizofrenia. E aí eu comecei a cuidar do meu pai. Aos 13 anos. Quando eu tinha 13 anos. Faz pouco tempo, né? Porque eu sou uma pessoa jovem. E aí, com 13 anos, eu resolvi que eu ia ter que mudar o horário da minha aula para poder trabalhar e colocar a renda dentro de casa. Sou eu, mais 2 irmãos. Meu irmão mais velho já tinha saído de casa, já tinha casado. O meu irmão mais novo, ele é adotado, ele sabe disso, ele aceita a situação. Ele é meu primo, você é do na meio. verdade, e eu sou a do meio. E aí o meu irmão mais novo, muito, muito bebê, ainda muito novinho, não tinha como fazer, então eu disse, não, então eu vou pegar essa responsabilidade para mim. Caraca, com 13 anos. Com 13 anos. E aí resolvi mudar o horário de aula, estudar à noite para trabalhar. E o meu primeiro emprego foi cuidando de uma locadora de DVD. Lembra dos filmes lá, Sim. VHS, né? Você lembra, você é uma pessoa de idade, você lembra. Brincadeira. Quando você traz o nordestino pra cá, pensando em cearense, já faz umas piadinhas. E aí eu comecei trabalhando lá, ganhava R$50 por semana e ficava com 50, achava o auge do auge. E dava o restante do dinheiro para amanhã
para poder ajudar em casa. porque a única renda era de painho. Essa foi uma decisão que surgiu de você do nada? Ou tipo, você foi meio que não, você tem que ir trabalhar, você que olhou a situação e falou, eu preciso ir? Não, olhei a situação. Desde pequena, eu sempre fui muito de tomar iniciativa, de fato, querer fazer uma coisa e meter a cara e ir lá fazer. Sabe? No colégio eu já era muito assim. Entendi. Ah, vai ter a festa do colégio. Ah, pois eu quero ir lá na frente falar, eu sempre tive esse lado mais, essa energia masculina, sabe? Tipo isso. Entendi. E aí acabou que eu vi a situação, minha mãe, dona de casa, meu pai analfabeto, trabalhava lá e desenvolveu essa questão, ela entrou em depressão, e aí a depressão foi agravando, ele teve que ficar pelo INSS, né? E aí a gente passou 6 meses sem receber R$ 1. Então, Caramba. eu tinha que trabalhar. Meu irmão tinha a vida dele, o mais velho, já tinha a família dele. E a única pessoa que podia ajudar a minha mãe era eu naquele momento. Então, eu disse, não, vamos arregaçar as mangas aqui, vamos fazer o negócio funcionar. E aí, fui trabalhar nessa locadora, passei um tempo lá. Depois eu amo criança, eu sou apaixonada por criança. E eu digo que o meu primeiro filho, de fato, foi o filho do meu padrinho, que depois que eu saí dessa locadora, eu fui ser babá. E aí eu fui cuidar do filho do meu padrinho. E aí foi aquele amor louco, eu achava, pronto, encontrei a minha profissão, eu vou ser babá. É você babar. É isso. E quando você vem de uma cultura, né, de periferia, de que a mulher, ela não tem que ser empreendedora, ela tem que casar, ela tem que ter filho, ela tem que cuidar de casa. Então, para mim, isso era o certo. Era essa a realidade que você A sabia realidade que ia era viver. essa. Imaginava que ia Exatamente, viver. isso. E aí eu passei um tempo lá cuidando desse meu primo. E eu tinha um namorado, que é o meu namorado, e ninguém gostava desse namorado. Tá? Ele tinha realmente muita coisa ruim, porque era um safado. Só que eu, muito menina, aí eu resolvi o quê? Se disser que eu não tenho o que fazer, que eu não posso fazer, É que tu quer fazer. aí eu tenho um sério problema de dizer assim, eu podia até não fazer mais, mas Agora agora eu só vou porque tá dizendo para eu não fazer, eu vou lá e vou fazer. É tipo Mesmo isso. que se arrombe. Desse Só jeito. pra esfregar na cara Isso, da tipo sociedade. isso. Agora eu fiz. Tipo isso. Mas hoje em dia eu já tenho mais maturidade para entender que a maioria das pessoas que às vezes dão conselhos para você é para o seu bem, né? Então você tem que aprender a filtrar isso. Mas eu sempre fui muito reativa. E aí o meu padrinho disse, você não vai mais cuidar do meu filho se você não deixar esse namoro. Só que tinha vantagens e desvantagens desse namoro. Eu passei 7 anos com essa pessoa e ele, por mais que tivesse toda essa safadeza aí envolvida, eu era uma menina ainda, tinha, sei lá, 15 anos, 14, já estava com uns 14, 15. E aí eu com 15 para 16, ele me ensinou muito, porque ele era de uma família que tinha uma condição financeira muito boa. E a minha mãe era contra o namoro, porque dizia assim, você não pode namorar com quem tem uma condição financeira melhor do que você, porque vão humilhar Caraca, olha a você, mentalidade. vai humilhar você, você vai passar coisas que eu não quero que você passe, porque era aquela cultura, né? É aquilo, por proteção, não é porque ela achava que você, né, realmente ia ter que passar por aquilo, mas a realidade dela, Isso. ela não queria que você passasse por algo que ela poderia ter passado ou não, mas que na cabeça dela não tinha como ser diferente. Então ela queria te proteger. Que é o que acontece com todo mundo, na verdade, né? Quando a gente ouve conselhos de pai, de mãe, das pessoas que estão ao nosso redor, às vezes que nós vemos algo gigantesco, alguma coisa maravilhosa lá na frente, fala, caralho, é isso que eu quero. Quando a gente pede conselho para essas pessoas, elas não estão jogando um balde de água fria na nossa cabeça porque elas querem. Porque elas querem o nosso mal. Pelo contrário, justamente por querer o nosso bem. Só que a realidade que ela vive, né, essas pessoas vivem, e não viram o que você viu, não sentiu o que você sentiu, acaba jogando um balde de água fria. E aí cabe a nós se afastar realmente dessa visão que as pessoas têm e encarar e fazer, que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas aí eu, né, Jéssica, arretada, não sou baiana, mas também nordestina, né? E aí eu disse, não, eu quero sim, eu vou ficar com essa pessoa aqui. E aí tinha o lado ruim, que era esse, que realmente, né, o meu padrinho sabia das coisas que ele fazia. E aí não queria que a filhada dele estivesse envolvida com essa pessoa. E aí ele foi mexer no meu ponto fraco, que era a criança. Se você não terminar esse namoro, você não vai mais cuidar do meu filho.
E, gente, aquilo dali me matou de um jeito Caraca. que eu ficava brigando com o meu coração, que era, eu vou deixar tudo para poder cuidar dele, do bebê, do Robert, que o bebê agora já tem 18 anos, já tá namorando, e eu olho assim, meu Deus. E depois eu que tô velho, tá vendo? É o jeito, eu vou ter que aceitar isso aí, é o jeito. Velho é o mundo, rapaz, velho é o É mundo. verdade. Aí, mas ele tinha um lado bom que ele dizia, não, você não pode ser babá. Você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, você tem que arrumar um emprego numa empresa grande para você crescer, porque você tem um potencial, você na minha vida acadêmica, né, no tempo que eu estudava em colégio público, que eu estudei a vida toda, né? Eu sempre tirei as melhores notas, eu sempre fui a melhor aluna, não era. Era nerd da sala? Não, Não, eu não era nerd. Só era Eu só tirava era boa de nota, dedicada. mas era aquela É comunicativa. porque eu sou tal. aquela pessoa que é assim, eu não preciso estudar muito para pegar as coisas. Então eu Entendi. ficava conversando na aula, mas na hora da prova eu tirava 10 e todo mundo ficava, como é que ela tira 10 se ela passar a aula todinha conversando? Eu gosto um pouquinho de conversar, só Só um pouquinho. vez ou outra Só um assim, né? tiquinho. Assim, não dá nem para anotar muito, mas é isso. E aí, ele me incentivava muito a isso. Até que um dia, meu padrinho disse, você não vai mais cuidar do meu filho, ponto, porque você não deixa. E ele não deixou. Ele não deixava mais eu entrar na casa dele. Caraca. E ele era vizinho. E aí você manteve o vizinho, relacionamento. Mantive. Era vizinho de porta. Então, o Robert ficava no portão do lado, eu no portão do outro, morrendo de chorar, porque meu padrinho deixava ele trancado, não deixava eu entrar para cuidar dele. Opa aí. E ele me chamava de mãe, para ter noção. Olha. E eu morrendo de chorar, morrendo de chorar. E entrando assim, tipo, numa tristeza profunda. E aí eu tava chorando, e por coincidência do destino, o meu vizinho da frente, As lá de coincidências da casa, vida, né? isso. Ele ia passando e olhou e viu que eu tava chorando. Aí chegou e disse, por que você tá chorando? Aí eu, né, com a boca maior do que tudo, fui contar. Não, meu padrinho deixa eu cuidar do filho dele, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele, e você tem quantos anos? Aí eu tenho 16. Aí ele, e você não quer trabalhar na minha empresa, não? Olha. Aí eu disse, oxe, quero. Nem sabia o que era. Quero. Quero. Aí Precisando trabalhar. e precisando trabalhar, né? Porque eu pensava em duas coisas. Primeiro, nessa época dos 6 meses que meu pai ficou afastado, teve várias outras coisas que um dia a gente faz outro podcast e eu conto só sobre isso. Mas eu de fato, o meu pai virou meu filho. Então, ele não sabia, ele era analfabeto, eu tentei ensinar ele a escrever, aí eu tentava fazer com que ele melhorasse. Porque até então, antes desses meus 13 anos, que de fato ele foi encostado pelo INSS, passou o tempo sem receber, a gente não entendia o que era, mas era uma depressão profunda. E aí ele chegava em casa chorando, e eu não entendia, porque eu, muito menina, na época que era para eu ter aquele símbolo de pai, eu não tive, porque não deu tempo, eu tive que virar a mãe dele. E aí a gente não entendia aquilo, né? E a gente não recebia dinheiro de jeito nenhum. A gente tomava café da manhã porque a minha tia tinha uma padaria. Aí quando passava o horário de pico, a minha tia ia deixar o que tinha sobrado lá em casa. E aí eu não aceitava aquilo dali. Então eu disse, não, vou trabalhar. E eu comecei a ficar preocupada porque eu não posso mais ser babá, meu coração tá aqui e eu vou parar de ganhar dinheiro. Quando ele disse, quer trabalhar? Eu disse, é agora. Aí ele me deu lá o endereço, vá lá no CIE, na época, que era um centro de estágio lá em Fortaleza. Vá lá, faça o cadastro. Quando você fizer o cadastro, você me avisa que eu vou mandar pedir um menor aprendiz. E aí eu já pego a sua entrevista lá. E aí você já começa a trabalhar. Legal. Em uma semana eu estava trabalhando. Aí comecei a trabalhar lá, eu era auxiliar administrativa. E trabalhava de menor aprendiz. Então, era 4 horas que podia ficar trabalhando, ganhava, aí eu já ganhava R$ 400. Olha. Era dinheiro demais. Ave Maria, não dava para fazer tanta coisa com esse dinheiro que eu nem sabia como é que eu conseguia. Ficava com 100, não era mais que 50, a mãe ia ficar com o restante. E aí eu comecei a minha jornada de trabalhar em empresa. E eu sempre fui muito de aprender. Então, quando eu cheguei lá, eu disse, você é menor aprendiz, mas e o meu vizinho da frente, o Mauro, que, assim, eu tenho uma gratidão a ele gigantesca. Eu digo que ele foi um paizão na minha vida.
E aí ele era meu chefe direto, então eu trabalhava dentro da sala com ele. Ele me ensinou Legal. muito. E eu fui crescendo, aí esse meu jeito de fazer amizade fácil, de falar com todo mundo, de aprender rápido, eu trabalhava com ele, aí tinha uma folguinha, eu ia lá pro chefe dele, aí começava a conversar com o chefe dele, aí ia lá para a área de vendas, aí começava a entender todo o processo. Porque eu pensava assim, na hora que der, eu vou ser contratada, porque eu não vou esperar 2 anos para ser contratada, não. Aham. Com 1 ano eles me contrataram, Legal. depois de 1 ano eu estava saindo do ensino médio, e aí eu queria fazer uma faculdade, sendo induzida pelo esse namoro que eu tive, né? Que aí por isso que eu digo, teve o lado bom também, porque ele me Sempre. incentivou. Sempre, sempre. E aí eu comecei a fazer isso. Aí fui subindo de cargo, fui contratada, aí pedi para fazer faculdade, cheguei lá na empresa, olha, eu preciso que vocês paguem minha faculdade, eu fiz o Enem, eu tirei uma nota boa, eu só vou precisar pagar 30% da minha primeira faculdade, porque eu fiz contabilidade. E aí, quando eu estava faltando 1 ano para me formar em contabilidade, eu disse, não, isso aqui é coisa de doido. Porque Peraí, eu você quero... fez a faculdade pela empresa? É isso? É contabilidade Não. ou você já estava fazendo contabilidade? Lá na empresa, eu estava no ensino médio. Ah, tá. E lá, como era Não, mas da quando, rede quando você pública, passou no Enem? no ensino médio, porque você Ah, faz o ProUni, o Enem, quando você está no ensino médio, é porque minha época não tinha Enem. para poder Você tentar, vê que eu sou mais velho mesmo. tá vendo? Para você Na tentar verdade, até isso, tinha o né? Enem, mas não era como hoje, que é o Enem que você, para poder entrar na faculdade. Na época, o Enem era uma prova que você fazia se quisesse, tá? Era meio que teste, acho que tava em época de testes e tal. Pô, isso eu tô falando de 99, 2000. Então, foi a época que eu fui vestibular. Pronto. Aí foi exatamente isso. Eu fiz o Enem e tinha o ProUni, que era uma bolsa que era Sim, dada era, na para época quem não tinha tirava as pra onde. melhores Aham. notas do Enem. E como eu tinha tirado uma nota muito boa, eu tive Desconto uma na, bolsa na do bolsa, né? ProUni. E eu pagava só 30% da faculdade. Aí você foi fazer contabilidade. Aí eu fui para contabilidade. Por quê? Você Lembra que tava eu na área tinha que administrativa e trabalhar? tal. É isso. Estava na área administrativa e eu fui fazer contabilidade, mas foi porque a minha sogra, na época, era contadora. E aí eu Hum, pensei, vou casar com esse rapaz. O uhum. homem da minha vida, vou casar com ele. E a mãe dele é contadora, ela vai me ajudar, vou trabalhar junto com ela. Aí eu fui pra contabilidade por conta disso. Quando eu cheguei lá, eu disse, isso aqui é coisa de doido, que eu vou me trancar dentro de uma sala pra eu ficar negócio. Não, Tô fora. não dá. Eu gosto de gente, eu gosto de falar, eu gosto de estar aparecendo aqui. Isso aqui vai fazer a entrada de nota, não sei o quê. Enfim, tava faltando 1 ano pra me formar, mudei pra administração. Nesse meio termo aí dessa faculdade, eu terminei esse relacionamento. E aí eu acabei saindo dessa empresa depois de ter evoluído, ter sido contratada. Foi assim uma experiência maravilhosa. Eu passei um tempo lá. Área comercial também. Então. Aí fui por pós-vendas. Depois fiz uma. Na verdade, eu saí de lá porque eu fiz uma prova para vendas. E depois o outro gerente que entrou barrou a minha ida. Depois que eu fiz prova, depois que o RH me chamou, Foi mesmo. aí ele faz o quê? Ele desmotiva o funcionário, né? E aí eu me conheço. Se eu bater o pé e disser que eu não vou fazer mais. Lascou. E aí eu não ia fazer do jeito que eu queria, e eu não fui pro canto que eu queria, e nem ganhando o salário que eu ia ganhar lá. Aí eu saí e virei cliente deles. Que eu fui para a empresa de uma transportadora. E nessa transportadora, a empresa que eu trabalhava antes eram meus clientes. Eu era cliente dele, então o cliente sempre tem razão, né? E eu comprava o que eu vendia lá. Olha. Aí eu sabia todos os macetes de quem vendia. Eu estava comprando o que eu vendia lá. Então quem mandava era eu. Top. A pessoa dizia, não, isso aqui não dá certo não. Eu digo, dá, faça assim. Quem é que tá falando? Eu digo, opa, sou eu. Você lembra de mim que você não deixou e parei de vender? Um pouquinho, um pouquinho. Jéssica, você é vingativa? Não, não sou. Acho que não. Enfim, aí fui para essa transportadora. Dessa transportadora saí, aí fiquei na área de compras e na área comercial. Aí nessa transportadora também fui para a área comercial. E aí lá Até teve então, nutrição, nada na sua. nada de nutrição. Mas você já cuidava do seu corpo, da sua própria alimentação, ou também não? Você não ligava porra nenhuma. Não, se eu te falar que eu comia tão errado, eu só era magra de ruim, né? É mesmo. Era magra de Exercício ruim. físico não fazia nada, não fazia nada. Não. Eu comecei com 16, eu comecei a musculação. Ah, então você já fazia. Eu exercício físico. treinava, Já fazia atividade física. era. Mas eu era aquela pessoa que não cuidava da alimentação e treinava. Tá.
Entende? Que é a maioria de todo mundo, a maioria. Isso, que acha que, Não, acha que faz exercício físico é saudável. Mas comia um pão bengala, não sei se você já ouviu falar no pão bengala. Na Bahia a gente chama de vara. Pronto, Aqui chama de quê, pai? Aquele pão grande? Baguete. Pronto, lá é chama bengala. Na Bahia é vara. E como é o pão francês aqui? Quer dizer, é pão francês, né? Lá é como? É carioquinha. Na Bahia é cacetinho. A primeira vez que eu vim pra São Paulo, 99, um Tu não campeonato. pediu, não. Oxi! Cheguei na padaria, porra, 99, tinha 16 anos, campeonato de polo aquático, em Santos, isso. Chega na padaria, eu com meu bocão, né, querendo me mostrar pra resto do time, tudo gurizada, né? Moça, me dê 10 cacetinhos aí. A mulher não entendeu nada. Os caras, ô idiota, aqui é pão francês, não é cacetinho não sei o que. Né? Passei uma vergonha da porra, mas na Bahia é cacetinho. A gente fala cacetinho e vara. Né? Aqui é baguete e pão francês. Lá em Fortaleza é carioquinha e bengala. E bengala, lá ele. E aí lembra de que de bengala, lá ele, tudo é mais. Aí eu comia metade daquele, com queijo, presunto, tudo que você imaginasse. Eita, para que eu tô com água na boca, já fala já. E um copo de bananada, um copo de liquidificador. Ave Maria. Era. A vitamina de banana. Pra dar sustância. Olha. Pra você ver. Aí, enfim, aí saí dessa empresa, fui pra uma empresa de recapadora. E aí, nessa empresa... Sempre com o foco de ajudar a família, sempre. Sim, sim. Tem uma história muito, muito legal que eu acho que eu nunca contei. Oxa, era agora. Eu acho que é minha mãe não sabe, pra você ter noção. Eita, vai saber agora. Vai saber. Dona, como é o nome dela? Dena. Dona Dena, olha pra câmera, eu falo agora amanhã, tu vai saber, ó, bem Não babado, vou dizer, pô. ela vai se sentir culpada, a bichinha. Oxe, nada, não tem culpa não, é passado e ressignifica esse negócio aí. Teve uma época que quando eu tava na empresa de transporte, e aí tinha essa situação, né, de painho que tinha que ajudar. Ele já estava começando a receber, já estava recebendo, e então o meu era um a mais. Legal. E aí eu lembro demais que eu estava namorando e eu ficava muito na casa desse meu namorado, né? E nesse dia eu lembrei do que a minha mãe me disse. Cuidado com o que vão fazer com você por conta da situação financeira e tal. E aí, como eu ficava muito lá, eu cheguei um dia e eu recebi o vale-refeição da empresa. E nesse dia eu cheguei lá na casa desse meu namorado e eu fui fazer um sanduíche. Aí eu fazendo sanduíche, aí a mãe dele chegou e olhou para mim e disse assim: eu acho que você come muito aqui. Você tem que deixar o seu vale. Porra. Aí eu peguei e disse assim: não, mas o meu vale é da minha mãe. A partir de hoje eu não bebo mais nenhuma água aqui. E aí você me conhece Que pouco, mas você já desgraçado. sabe. Não, e eu era tipo, fazia tudo por ela. Era a cabeleireira, era a pessoa que ficava com ela quando o filho ia farrear, entendeu? Deixava nós duas lá e ia. Rapaz. Mas enfim, ela devia não estar num dia bom, eu não sei qual foi, mas ela bateu com uma pessoa tão complicada. E aí eu disse: a partir de hoje eu não bebo mais uma água aqui. E assim eu fiz. Não quis mais comer lá. E esse vale eu dava pra minha mãe, pra ela fazer as compras. Uhum. E já teve vez de quando eu tava lá na empresa, eu almoçar. Escute aí, tanto é que eu olho, me dá vontade de comer. Eu almoçava fandangos com guaraná pra poder a mãe e pai iam comer carne. Que top. E aí eu deixava lá, e a mãe não sabia. Minha filha, você vai almoçar o quê? Tá sabendo agora. Eu disse: não, mãe, Ave Maria, lá tem comida, eles dão vale a mais. Mas não era, eu passei muitos dias fazendo isso. Tá vendo, dona Dena, né? Tá vendo como são as coisas? A gente às vezes não sabe, né, o que passa. Mas isso é bacana contar, porque mesma coisa, muita coisa que eu passei, meus pais também não sabiam, vieram saber depois. É porque tem coisa que a gente não pode dizer. Não tem por que dizer, Os né? pais da gente sofrem mais do que a gente. É o nosso processo. E isso é importante para o nosso crescimento pessoal, para dar valor realmente às coisas, porque eu Sim. passei a dar muito mais valor. Né? Eu, por exemplo, quando morei nos Estados Unidos, meu pai, graças a Deus, teve uma boa condição. Então eu estudei inglês a vida inteira. Na verdade, eu participava das aulas, né? As aulas extras que meu pai pagava para poder fazer de inglês. E eu era o único que falava português na sala de aula. Todo mundo falava inglês e português. Eu sacaneava, redenhava, porque eu não ligava porra nenhuma. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi a falta que fez eu não ter realmente me dedicado a estudar inglês. Quando eu cheguei lá, eu falei: fudeu, vou ser deportado porque eu não falo nada. O cara me contratou aqui para trabalhar na McDonald's, mas graças a Deus eu consegui desenvolver rápido. Mas a gente só dá valor quando perde as coisas. E isso para mim foi muito forte.
né? Então, a gente às vezes esconde para justamente não querer magoar o outro ali e tal, mas pra gente é muito importante. Isso pra você com certeza foi Sim, muito com importante. certeza. Fez eu amadurecer muito. E aí a gente começa a notar que a gente aguenta muita coisa. Uhum. E que os pais da gente acham que a gente não aguenta. Mas a gente aguenta. Aguenta demais. E aí, enfim, aconteceu isso aí. De lá eu fui para uma empresa, uma recapadora. E aí eu fiquei de fato na área de vendas. Eu era vendedora externa e foi onde eu, tipo, aqui eu me encontrei. Eu gosto de gente, eu gosto de vender, eu gosto de estar aqui com as pessoas e tal. E lá eu conheci o meu marido, que eu casei. E que ele realmente mudou a minha vida 360. Tinha 23 anos. Eu namorei uma semana com ele e casei. Tá, porra. E passei 7 anos Tá, porra. casada. E ele realmente mudou a minha vida. Ele tinha uma condição financeira muito boa. Ele me tirou de fato de dentro da periferia ali, do que eu vivia, e me mostrou um mundo que eu não conhecia. Então eu tive muito acesso. Eu tive acesso a coisas, a materiais que eu ia ter, sim, com certeza. Mas eu teria nos meus Ia levar muito mais 20, tempo e tal. 29, por aí, né? Porque já vinha trabalhando, né? Estaria muito grande em alguma empresa, provavelmente. E aí conheci ele lá e casei, e ele me apresentou esse mundo todo. Quando eu me envolvi com ele, ele era um dos meus chefes, né? E aí eu peguei e resolvi, quando a gente, de fato, casou, eu disse, não, vou sair dessa empresa porque eu não quero ser taxada aqui como a mulher do dono. Sim. Ter vantagens por ser a mulher do dono. E fui trabalhar na Newland, na Toyota. Aí fiz uma prova. Nessa prova, Pra vender carro pra Toyota? para trabalhar com os diretores, para ser analista comercial. Eu cuidava dos vendedores, Entendi. da parte analítica. Mas também ficava ali à frente, né? E aí eu trabalhava com os diretores, com todo mundo. New Land, New Sedan, New Road, então carro. Eu já vendi de um tudo. Já vendi roupa, já montei salão dentro de casa para fazer cabelo, depilação. A única coisa que eu não sabia fazer era a unha. Mas cabelo, depilação, já fiz tudo isso daí para me virar. E aí já trabalhei na área comercial e fui trabalhar nessa área já vendi pneu de caminhão, que era nessa empresa lá. Rapaz, olha o que essa mulher já rodou, meu irmão. Já Tu é já doido. passei coisa, Olha viu? só, eu comecei perguntando como é que a nutrição entrou na sua vida. Olha tanta história, tanta coisa e como as coisas vão se conectando. A gente teve um outro convidado aqui no passado que falou, né, do passado conectando com o futuro. E eu tô vendo essas conexões hoje, pelo pouco que eu te conheço, de coisas lá do passado que foram muito importantes para o que está acontecendo na sua vida hoje, principalmente nessa parte comercial, que eu sei que você deve chegar lá com certeza, mas isso me marcou muito, né? O passado sempre conectando com o futuro, que às vezes a gente não entende por que a gente está passando por aquilo, por que a gente precisa aprender determinada coisa e lá na frente as coisas se conectam. É muito doido isso, é muito louco. Por isso que a gente tem que ser grato a tudo que acontece na nossa vida. Não necessariamente tem que se orgulhar de tudo. Por exemplo, eu não me orgulho de tudo que eu fiz lá atrás, né? Eu tenho um passado bem complicadinho, mas eu não apagaria uma vírgula do meu passado. Eu sou grato a tudo que aconteceu, a depressão que eu tive, né? As merdas que eu fiz, as quebras que eu tive financeiras, né? Mas eu aprendi muita coisa nesse processo, porque eu entendi uma coisa: na vida a gente nunca perde, ou a gente aprende, ou a gente ganha. E quando você começa a entender dessa forma e principalmente perceber que não importa o governo, não importa quem está do seu lado, não importa quem são seus pais, não importa nada. O resultado que você tem hoje é simplesmente fruto das suas decisões. Se você está vivendo uma vida extraordinária, parabéns, a culpa é sua. Se sua vida é uma merda, parabéns, a culpa é sua. Sempre vai ser sua culpa. E quando você começa a viver dessa forma, ter autorresponsabilidade, porra, tudo muda. E eu percebo que você está começando a viver isso também. Sim, sim. Na verdade, eu já tive altos e baixos, né? Normal. Já vivi muita coisa boa, eu já vivi momentos financeiros muito bons, financeiros muito ruins. E aí aconteceu isso da questão de casar, fui para essa outra empresa. Quando eu casei, aí eu fui trabalhar nessa outra empresa, né? E eu trabalhava com os diretores. E aí Tu o fez meu a prova, marido... passou e tal, top. Isso, passei e já comecei a trabalhar. Eram até amigos do meu marido, só que ele não teve a ver, né? Foi realmente mérito meu. Eu fui lá, fiz a prova, tanto é que ele nem sabia que eu estava fazendo a prova, porque na cabeça dele eu não queria, não era mais para eu trabalhar. Entendi.
E aí ele insistiu muito. Não, não trabalha. Esse valor que você ganha, você vai ter aqui. Você não precisa trabalhar, você não precisa trabalhar. E aí eu sentindo aquele medo, porque trabalhei desde os meus 13. E aí eu olhar e dizer assim, não, não vou sair do trabalho. Vou sair do trabalho para ser esposa. Esposa do troféu, vou ser esposa do troféu. E aí eu tinha muito medo disso. Então eu passei 6 meses lá até eu decidir sair. Só que quando eu decidi sair, Deus tocou muito forte no meu coração e disse: saia, mas vá fazer o que você quer fazer, o que você quiser fazer. Aí eu disse: o que é que eu quero fazer? Começou a se questionar. Legal. E na época eu comecei a mudar muito a minha rotina. Eu comecei a ter novos acessos. O meu marido, né, o meu ex-marido lá na época, ele começou a virar atleta de triatlo e eu comecei a acompanhar. E eu comecei a me encantar com a área da saúde. Eu disse, oxe, para fazer isso aqui, o cara tem que ser muito bom, tem que estar bem alimentado. E aí eu comecei a estudar isso. Faz diferença mesmo. Eu fiz a prova da Ironman, se você não tiver realmente uma alimentação certinha, cuidar do sono e tal, Exatamente. doideira. E aí a gente começou a viver essa vida muito mais saudável. Ele perdeu mais de 20 quilos. Na época, ele virou atleta mesmo, de acordar 4 horas da manhã, dormir, não sair nos finais de semana, porque tinha prova no sábado. A gente tinha toda uma rotina. Aí eu disse, tá bom, eu saio do emprego. Mas eu só saio se for para a área da saúde. E aí eu fiz a prova para medicina na Unifor, que é a Universidade de Fortaleza. Fiz a prova de medicina, passei na prova de medicina. Só que eu fiquei com pena dele pagar 10 mil por mês de mensalidade, porque eu ainda tinha muito na minha cabeça. Acho que você ainda estava instalada ali ainda. Muito, que eu dizia, meu Deus, é 10 mil? Ele podia fazer, eu podia ter aproveitado a situação e ter dito assim, Sim. não, já fiz, vou fazer isso aqui, pronto. Você vai pagar, você não quis que eu saísse do trabalho? Sim. Só que aí eu não tive coragem. Aí eu não fui para medicina. Foi para nutrição. Aí a Unifor disse, você pode escolher qualquer curso da área da saúde que você quiser fazer aqui. Aí você foi pro mais barato, ou não? Nem sei se era mais barato. Aí eu fui para nutrição, que era muito parecida. Nutrição, você cuida de pessoas, você salva vidas com nutrição. Total. Porque é o básico, entende? É o básico. A nutrição, ela é a base para muitas outras coisas, até para a medicina. Porque se você não cuida do básico, se você não cuida do seu corpo por dentro, se você não cuida da sua alimentação, você vai mais na frente precisar da medicina, precisar do médico. Precisar de um médico, precisar de um cardiologista, precisar de fazer cirurgia, precisar de um fisioterapeuta, entendeu? Tudo isso vai interferir. Eu acho perfeito a visão que eu tenho hoje da nutrição, do nutricionista. Eu acho que, vê se eu estou equivocado ou se eu estou falando certo. Eu acredito que o nutricionista, ele tem que ser a primeira, né, porta de entrada para todo mundo. Para justamente você se precaver ali, cuidar, saber como se alimentar, para não precisar de tudo que você falou aí, de médico lá na frente, de cardiologista, do escambau, de cirurgião, de tudo, e se alinhar lá na frente. Porque a alimentação faz total diferença, né, nos resultados, né? Seja você um diabético, seja pressão alta, seja o que for, a alimentação faz muita diferença. Existem milhares de estratégias, né? Mas eu vejo que se a pessoa não sabe como comer, porra, você fica dependente de o quê? De medicação, consequentemente de médico, que cuida do sintoma, não cuida da causa. E o nutricionista cuida da causa, ou seja, previne bem um monte de coisa. Minha visão tá certa? Aprendeu, né? Ô, mãe, tem que aprender, né? Tem que aprender. Exatamente. Pensei certinho, tá vendo? Ó, promovido a nutricionista agora. Exatamente isso. Só que hoje em dia, com essa minha experiência, já vou fazer 5 anos que eu tô na nutrição. E aí eu vejo muito que, às vezes, você se alimenta bem, você suplementa, você treina, mas tem uma coisinha que, se não tiver alinhada com tudo isso, não funciona. Sabe o que é? Mentalidade. Aí. Cabeça. A cabeça... Total, faz total sentido. Eu engordei 9 quilos em janeiro por causa da cabeça. 9 quilos. Meu povo, eu tava vindo certinho, bonitinho. Você que tava me acompanhando, certinho, bonitinho, pá, na pegada, né? Eu lembro que, porra, eu passei o Réveillon de camisa branca, me sentindo gostosão da parada, né? Porque gordo não gosta de usar branco, porque aparece mais do que tu, usar preto. E eu de branco no Réveillon, falei, rapaz, fininho e tal. E aí eu passei por uma situação em janeiro que eu engordei 9 quilos em janeiro. Doideira. Por causa da cabeça. E eu falei logo pra você, não foi? Foi.
Cabeça. O que é que tá acontecendo aí? Tá acontecendo. Tem alguma Porque coisa você vê de diferente. 9 quilos em um mês é foda. Mas é isso mesmo. A gente tem esse pensamento de tipo, eu vou gastar horrores com suplementação, com a comida não sei o quê, do Himalaia, não sei da onde, vou treinar na melhor academia. Gente, tem que alinhar tudo. O básico, ele funciona. O básico funciona. E aí eu comecei a me encantar pela nutrição e não fui para a medicina. Que bom que não fui também, porque, ok, a nutrição, ela ganhou o meu coração de fato. E aí eu fui, me formei. E teve outro porém. Lembra que com 13 anos eu comecei a cuidar do meu pai, ele é meu pai, de fato. Eu não nasci nutricionista, certo? Certo. Infelizmente, porque o meu pai era diabético. E quando eu comecei a ir para essa área da saúde, eu fui para a esportiva, só que o meu pezinho sempre foi do lado da parte clínica, de comorbidades, diabetes, renal, tudo isso. E o meu pai, ele começou a desenvolver muitos problemas, e ele tinha um problema desde quando ele era novinho, que eu não sabia porque eu não tinha acesso a isso, que era um problema intestinal. Ele não conseguia ir no banheiro, ele tinha dificuldade. E homem é muito difícil ter problema intestinal. Eu digo problema intestinal não que ele tenha um intestino maravilhoso, mas homem vai no banheiro sempre. Oxe, eu Não tem sou problema igual com dente. isso. Se eu não for no banheiro num dia é porque alguma coisa muito ruim aconteceu. É raríssimo, vixe. Normalmente, mulher tem mais isso, de constipação, de prisão de ventre, mulher tem mais. Total, Tá? minha mãe sofre muito com isso. Eu, por exemplo, eu tô há quase 48 horas em jejum, a gente vai falar sobre isso. Não por causa de saúde, a parte mais espiritual e tal. E é impressionante o quanto, obviamente, você não se alimenta, você não vai fazer o número 2, né? Isso me dá uma agonia, meu irmão, porque porra, para ir no banheiro, não sei, acordar e não ir no banheiro é muito estranho. É muito estranho. Mas o homem já tem é muito mais fácil, né? Não saber disso, não. O homem, ele tem os movimentos peristálticos, que a gente chama, que é o movimento que o Eu lembro intestino da aula de faz biologia, para movimentos poder empurrar peristálticos. ali e formar o bolo fecal, tá? E o meu pai, ele tinha essa dificuldade, que é mais difícil em homem, mas que acontece. Eu já atendi pacientes com muita dificuldade. E aí, eu comecei a olhar com outros olhos para o intestino. Eu disse, olha, eu vou estudar intestino, eu vou me O especializar em desafio do intestino. seu pai, você falou, opa, já que eu tô aqui nessa área, eu vou Isso. aprender mais sobre isso para ajudar o meu pai e, consequentemente, lá na frente eu vou ajudar outras pessoas também, logo. Exatamente. E que virou a minha base, que é inflamação, essa questão de melhorar o intestino. Essa parte intestinal, a inflamação, é o que eu gosto mais de trabalhar. E que é o básico de tudo. Porque o teu intestino é lá que absorve tudo. Então, se ele não está funcionando direito, o resto não vai funcionar. Isso que você falou para mim me lembra muito uma situação de um primo meu. Ele já partiu, ele teve câncer no estômago, ele tirou 100% do estômago. Tirou, acho que, se não me engano, também o duodeno. E, porra, viveu 4 anos assim, você nem parecia. Você olhava pra ele, não, o Thiagão não tem câncer, não é possível, não. A mentalidade fodida, assim, extraordinária. Como diz aqui em São Paulo, não é fodida, que é de bom, né? Porque na Bahia fodida é ruim. Então, só pra galera entender. E eu vim saber com ele, que na verdade ele falou, irmão, a digestão é feita toda pelo intestino. Eu não sabia dessa parada, né? Que é o nosso segundo cérebro, né? E tal, a gente tem mais neurônios depois do nosso cérebro é o intestino. Falei, cara, que interessante, eu não sabia dessa Na verdade, eu acho que ele é o primeiro, É o sabia? primeiro, né? Porque quando lá não absorve direito, até os problemas depressivos acontecem. Caraca, Quando o teu intestino tá não tudo tá ligado no funcionando, intestino, tudo então. ligado. Depressão é ligado lá. Caraca. Tudo. E aí você se especializou nessa parada. Ó, vou aproveitar, vou fazer consulta aqui com a doutora, mano. Eu já tô aqui agora, aproveita aí, eu vou aproveitar. 0800, Faz pergunta também aí, ó. Faz pergunta aí no chat. Tô aqui, ó. Tá aqui, ó. Tô aqui ligado em você, tá aqui. Faz pergunta aí no chat pra te perguntar aqui a doutora. E se inscreve no canal, né, pai? Lógico, pra você não morrer amanhã. Mas, por exemplo, vamos lá. Jejum, né? Que tem gente que ama jejum, tem gente que ama jejum e tal, que tal. Eu tô há 46 horas. Deixa eu ver aqui. Há 46 horas em jejum. Vou ficar 120 horas de jejum. Eu já fiz isso em 2023. Foi a primeira vez que eu fiz um jejum longo. Tudo voltado pro espiritual. E foi a melhor semana da minha vida. Foi incrível, né? Eu consegui malhar todos os dias, correr todos os dias. Uma energia no talo, não sei explicar, foi muito louco. Ano passado eu tentei novamente, eu só consegui fazer 100 horas.
que já é um puta desafio, né? E agora eu tô me desafiando novamente, porque eu chamo de desafio mesmo, mesmo sendo espiritual. E obviamente a carcaça chama muito. Você falou do intestino, né? E eu tava ontem trabalhando à noite é a hora que eu tenho mais fome, né? Tanto que de manhã pra mim, não comer nada, beleza. Tipo, sair daqui eu sei que eu vou estar morrendo de fome pra querer comer uma coisa. Pelo menos imagino. Tô de boa aqui, tô sem fome nenhuma. Mas ontem foi uma luta, né? A minha mente com o meu corpo, né? E eu tô fazendo justamente esse jejum espiritual. E o que é que você acha sobre o jejum? Seja ele espiritual, seja ele para estratégia de emagrecimento, ou não seja de emagrecimento, mas também para poder cuidar de alguma doença, sei lá, de alguma parada, prevenir alguma coisa, né? A estratégia do jejum, o que é que você acha dela? O jejum, quando ele é espiritual, ok, né? Você tem a sua religião, você se nutre daquele jejum, porque o nome já disse, é um jejum espiritual. Você só tem que ter cuidados, uma pessoa que nunca fez, não tentar fazer realmente um jejum de 100 horas de início, vai fazendo o Eu fui jejum, logo para 120 horas, só é doido. vai fazendo o jejum aí de acordo com o que o corpo aguenta de fato, né? Mas o espiritual eu não vou opinar por ser espiritual, tá? Sim, Quando sim. vem para o lado nutricional, eu, Jéssica, não sou muito a favor do jejum. Jéssica, por que o jejum não funciona? Funciona. Mas o jejum ele tem que ser individualizado, tá? Perfeito. Cada pessoa Como a própria lida nutrição em si. como a Tudo. dieta, como tudo. Porque assim, o jejum não é só você chegar e dizer assim, eu vou ficar aqui, eu vou só jantar, vou ficar em jejum o restante do dia. E aí, quando tu chega no teu jantar, tu come o que era para tu comer no dia todo, Aham. entende? O jejum, ele tem protocolos. Tem jejum de 18/6, tem vários protocolos que eles são feitos de acordo com a necessidade que a gente vê para aquele paciente. Então, são protocolos. Você tem que procurar um profissional de fato para poder montar uma dieta de jejum para você. Isso é bacana, porque, por exemplo, uma das coisas que eu não via com bons olhos os nutricionistas era justamente por isso que você falou. Você chegava lá, a pessoa tirava seu peso, papapá, medida e imprimia um protocolo padrão. Eu falei, pô, mas nem como essa porra, vou ter que comer essa merda aqui, então eu nunca fiz. Né? E hoje eu vejo que algumas pessoas, como você, tanto que você me impactou quando você foi fazer minhas medidas, eu nunca vi daquela forma. Tanto quando eu te promovo, eu promovo dessa forma. Falo, mano, ela vai tirar uma medida sua que é uma parada muito louca. Ela te risca toda, é muito massa, é muito da hora, muito diferente. Você vê que o diferente ali, que funciona muito. Né? Isso me impactou, porque, porra, aquela parada meio que padrão e tal, e você realmente personaliza de acordo com a vida da pessoa, do que ela gosta, do que ela não gosta, isso que eu achei muito bacana. Então, essa visão aí começou a mudar a minha visão sobre o nutricionista quando eu te conheci. A verdade é essa. É porque, assim, essa Por questão isso você aí tá aqui no Fala Papo Podcast. A gente só traz gente que é top, meu irmão. Quer bota pra lascar. a questão que você falou, eu vou até puxar aqui um pouquinho para o lado. As nutricionistas, os nutricionistas que fazem isso, vou até defendê-los, tá? É muito quem trabalha com plano de saúde. Porque no plano de saúde, eu nunca quis trabalhar com plano de saúde, porque primeiro eu sabia que eu não ia conseguir prestar o serviço que eu presto, né? Que hoje em dia eu faço com o meu paciente, porque eu atendo presencial, estou atendendo presencial em Alphaville também, tá? Esse atendimento que a gente faz diferenciado leva aí quanto tempo eu passei fazendo Porra, quase consulta? 2 horas. A gente não consegue fazer isso quando Doideira. a gente vai no plano de saúde. As nutricionistas contratadas de plano, elas têm 20 minutos, 17 a 20 minutos para te atender. Caraca. Então não tem Não dá como pra fazer nada. uma avaliação Não dá. daquela. Ela pega o básico, pega teu peso, altura ali e Faz o pergunta: IMC ali, tchau. você tem o quê? Você tem diabetes? Tem hipertensão? Entendi. Então aí ela já tem ali um protocolo para diabético, um protocolo para quem tem Ou hipertenso, seja, não e faz aí a ela vai personalização. tirando. Por isso que tudo que é personalizado é mais caro. Não tem jeito. Tudo que é Exatamente. personalizado tem que pagar o preço, meu irmão. Não tem jeito, pô. Por isso que a gente tá aqui para despertar todo mundo. A gente quer que você realmente prospere na sua vida, para você ter acesso ao que realmente vale a pena. E o resultado é diferente. Completamente. Tem- É outra coisa. Mano, no dia que essa mulher tirou minhas medidas, eu fiquei de cara. Riscava aqui, não sei o que, ia, puxava pra um lado. Eu falei, mano, o que essa mulher tá fazendo? Que parada louca. Uma do caralho. antropometria de dobras cutâneas. Opa aí, ó. Não, você não pode nem me arriscar a falar essa parada que ela falou aí. Muito louco. E puxando agora pra. Porque a gente já tá perto do. Deixa eu ver. Ah, não tá perto, tá quase perto, né? Chegando já perto do fim. Eu não quero deixar de puxar essa sardinha sua aqui agora, que você tá aqui há 5, 6 meses em Alfa. E eu queria te fazer uma pergunta. Não só desse tempo que você tá aqui, atendendo, né? Migrando pro digital, já tendo um bom resultado no digital.
e também trabalhando com outras áreas comerciais, que eu sei que você bota pra lascar nessa área, mas desde a sua primeira trajetória lá, com 13 anos, eu tô fazendo aqui um filme na minha cabeça, até agora, o quanto você coloca o network, as conexões que você fez ao longo da sua jornada como um pilar na sua trajetória? Muito importante, zero importância, total relevância? Muito importante. Olha lá, lembra da história que eu contei do vizinho da frente? Justamente, por isso que eu fui lá pra trás por 13 anos. Já, aquilo ali já é um network. E aí esse daqui já me vinculou com outra pessoa, que vinculou com outra pessoa. Gente, eu acho que network é melhor do que, de fato, Dinheiro, como eu falo, né? melhor do que dinheiro. É melhor do Porque que é com dinheiro. ele que você faz mais dinheiro, né? Você faz mais dinheiro. É exatamente isso. E a sua vinda pra cá é fruto de network também. Exatamente. Olha que Vou doido até isso. contar essa história, né? Você quer que eu conte aqui? Pode Como é que contar, eu mas vou antes de cá? você contar, eu quero falar do CDC, né, pai? Lógico, bota na tela aí, papá. O nosso clube de network, né? O Clube CDC. Rodrigo, por que Clube CDC? Tá vendo aqui meu livro? Tá em qual câmera aí, pai? Pra cá, pra cá? Na minha mesma aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? As 42 chaves do crescimento. Chaves do crescimento, CDC. Primeiro surgiu o livro, depois surgiu o clube de network, que é um clube de empresários, onde a gente conecta realmente pessoas das mais diversas áreas e são aquelas pessoas que valorizam o tempo, que é o nosso principal ativo. Nós entendemos que dinheiro, né, é vida. Então nós somos muito preocupados em entregar realmente o melhor para essa galera, fazer conexão, fazer dinheiro. Vocês já viram aqui em outros podcasts, em outros episódios, onde nós criamos verdadeiro relacionamento com as pessoas que fazem parte do nosso clube e fazemos negócios, né? A gente mostrou aqui alguns episódios passados os resultados disso. E por isso que eu puxei essa sardinha aqui pro clube, aproveitei a oportunidade, né? A Jéssica, que também é membro do Clube CDC. Rodrigo, você só tá trazendo membro do Clube CDC? Não, papá, calma. A gente tá trazendo também outras pessoas que vão acabar virando membros, não tem jeito. Por quê? Porque a galera entende o poder disso aqui, né? Você vê a história, pode olhar todos os episódios. Sempre as conexões fizeram parte da transformação da trajetória. E eu não podia deixar de falar. Então, clica em algum lugar da área, né? Algum lugar da tela aí tem o QR Code, segue lá para você não morrer amanhã e principalmente para você fazer parte daqui. Porque eu quero ver você junto com a gente, não é não amanhã. É sim. E vou falar logo também da editora. Puxa a editora também, papai. Editora. Porque ela, Monteiro, eu quero fazer meu livro. Eu falei, embora, mãe. As ferramentas você já tem o network. Você é membro do clube, você tem desconto para poder fazer o seu livro para você ser membro do clube CDC. Então a nossa editora é Mimi Academy. E aí agora eu vou fazer o que eu faço com todo mundo, eu boto todo mundo na parede. Porque, ó, você não precisa... Aqui no meio? Falar em geral? Pronto, na hora. Aqui assim, ao vivo é assim, papá. Então, ó, você que quer fazer o seu livro, meu irmão, não sabe nem por onde começar, é com a gente. Clica aí no QR Code aí, leia o QR Code, deixe seu comentário aqui no nosso episódio. Eu só falo live, porque eu faço tanta live que eu me esqueço. Deixa aí, porque a gente vai fazer o seu livro de forma rápida, da forma que você quer. Você não precisa escrever uma linha. Rodrigo como? Transcrição de conteúdo, papá. E aí eu falei com Jéssica, fica em paz. O seu livro vai ser rápido, só depende de você. Aí eu vou botar você agora na parede. Data. Quando a gente vai publicar o seu livro? Aqui é o compromisso público, você se lascar logo, na parede. Vamos fazer o lançamento onde? Em Fortaleza? Você que escolhe, mãe. O Dionísio a gente fez lá em Fortaleza. Eu fui lá para Fortaleza para fazer o lançamento dele. Você escolhe. Você quer fazer onde? Aqui em Alphaville, quer fazer lá em Fortaleza? Nos dois, vamos fazer nos A dois. gente faz não dois, mas eu quero ver data. Bota a data aí. Quando? Setembro. Setembro, quando de setembro? Dia. Setembro tem 30 dias. Quer que eu abra aqui o calendário? Abre o calendário aqui para dizer... Bote aí. Vou comemorar meu aniversário lançando o livro. Quando é seu aniversário? 28. 28 de setembro. Então, deixa eu botar. Vou até botar aqui, ó. Cadê setembro? Porque teve uma convidada também que botou. Foi setembro também ou foi outubro? A outra convidada, acho que foi outubro. Não, foi novembro, né? Novembro. Então você vai ser 28 de setembro. Domingo. Vamos fazer o lançamento num domingo, então, ó. Domingueira. Pronto. Então vou ter que ir pra Fortaleza pra fazer mais um lançamento, tá vendo? A gente fez do início, eu vou fazer do seu também. Então bora fazer lá. Já tá com data marcada, hein? Pode marcar. Compromisso é compromisso. Então, mais um livro aí pra editora. Só estou vendo de fato o tema, porque tem 2 temas na minha cabeça aqui. A gente junta tudo, fica em paz. A gente te Duas ajuda. coisas. Massa, maravilha. Então, vamos, coração, meu Deus. Eita, a gente se empolga, viu, mãe? Tá bom. Quando o papo é bom, irmão, um abraço. A gente vai fluindo. Então, pra gente poder já caminhando pro finalzinho, me fala aí, né,
Qual é a sua visão de futuro hoje? O que é que você está buscando, né? Não só no digital, mas também no físico, né? Na parte pessoal, na parte espiritual. Como é que tá a Jéssica hoje e a Jéssica do futuro? Como é que você se vê daqui para frente? Vamos lá. Resolvi vir para cá, fruto de network também, né? Uhum. Exatamente isso, como você estava falando. Lá em Fortaleza, me separei, tinha a minha clínica lá, meus pacientes que eu amo de paixão, de paixão, de paixão, meus pacientes no presencial. Foi muito difícil sair de lá por conta disso, mas a maioria vieram junto comigo no online, Que top. saíram de presencial Fruto para online. Desculpa, realmente da sua competência, claro, porque ninguém vai acompanhar ninguém, ainda mais no digital, se não tiver resultado. É verdade. E aí implantei também, né, uma nova tecnologia, que é a avaliação física, essa que eu faço em você. Rapaz, eu falei com quem? Eu falei semana passada isso com alguém. Eu achei, meu povo, é doideira. Eu sou muito do pegar, né? Eu amo digital, digital pra mim é um oceano azul, e eu falo muito isso com você, velho, digital, 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 digital. Mas aí, quando ela fez aquelas medidas comigo, como é que fala? Não sei o quê? Antropometria. Essa parada aí, De dobras de cutâneas. dobras cutâneas. E aí, quando ela fez isso comigo, e eu fui voltar pra revisão, ela não precisa, você vai fazer a foto assim, assim, assado. Falei, não, velho, mas eu quero tirar as medidas. Ela tá, beleza, mesmo assim faz a foto. Queria que eu ficasse pegando em você, né? É claro que eu não sou solteiro. Se uma mulher dessa que não quero pegar em mim, tá maluco? Não é? Sou solteira, ela é solteira, vai que cola. Tô brincando. E aí, quando ela me mandou tirar as fotos, né, as posições e tal, eu falei, deixa eu ver se essa parada realmente é. Você usa um IA, não é isso? Um IA que, velho, e bate um certinho. aplicativo. Que esse aplicativo... Que é por IA, né? Esse aplicativo, ele é por IA. E ele foi lançado por um nutricionista lá de Fortaleza. É mesmo? Ele, né, com a equipe dele. E eu fui um dos corpos que foram usados lá para ficar alimentando a IA também. Que da hora. Não, eu fiquei muito impactado, porque justamente isso. Valden Capistrano, o nome dele. Facilita demais a vida do nutricionista e também do paciente. Por isso você pode atender a gente no mundo inteiro hoje. Sim, com certeza. Porque eu fiquei de cara, porque os mesmos percentuais, os mesmos dados que ela conseguiu pegando as minhas dobras cutâneas. Foram muito, muito idênticos ali. Porra, a diferença é mínima, e mesmo assim, porra, é mínimo mesmo, é imperceptível praticamente. Então eu fiquei de cara, recomendo. Da hora. Exatamente. Aí, essa minha migração aí para o online foi assim, essa parte da avaliação que era onde pegava mais. Poxa, mas tu não vai me atender no presencial, como é que você vai fazer a avaliação no online? Pronto, veio junto com esse migrar para o online e foi maravilhoso. Hoje eu faço consultoria, faço essa consultoria, tenho pacientes aí que eu atendo o ano inteiro, tenho uma consultoria toda voltada para isso, para pegar na sua mão, segurar e dizer assim, você vai caminhar junto comigo e a gente vai fazer diferente. Tá? E aí a gente tem vários entregáveis dentro dessa consultoria. Tem a parte também que outros profissionais da área da saúde entram junto comigo, então é esse atendimento multidisciplinar aí, né? E a gente tem que entender que a nutrição de fato está ali para auxiliar, seja em qualquer outra coisa. A gente tem que entender que o básico funciona, como eu sempre prego isso, e que essa questão de intestino, inflamação, tudo tá junto, tá? Pergunta aqui, ó. Eu perguntando e vendo as perguntas aqui e replicando. E quem tá sem norte? Tipo, pô, tô gordo, tô gorda, tal. O que é que eu devo fazer primeiro? Procurar um nutricionista. Logo, né? Segue a doutora aí. O que deve fazer primeiro? Pode me seguir no Instagram, Nutri Jéssica Soares. Claro. Lá já tem várias dicas que eu posto muito lá. Então, se você tem dúvida, e eu vou dizer para ti, tem um caso de uma menina que eu atendi na época de Fortaleza ainda, que ela sempre me perguntava as coisas no Instagram, no direct. Me perguntava, e eu sempre tirando as dúvidas. Teve um dia que eu estava em casa, no final de semana, e eu recebi uma notificação no meu Instagram, ela postando que tinha perdido mais de 16 quilos só com as dicas que eu dava no direct. Calma, viu, gente? Não vamos aqui pedir consultoria no direct. Mas coisas que eu falava, mandava um áudio, estava aqui no meu dia, não sei o que ela perguntava, eu mandava um áudio explicando. Ela sempre foi muito atrás de saber o que era, o porquê das coisas, e eu ia tirando as dúvidas dela. E ela fez, assim, uma declaração lá, massa. Que top. E eu nunca atendi ela presencial.
E eu disse até para ela, eu quero atender você agora de fato, vou lhe dar essa consulta. Que E da ela hora. teve, assim, uma mudança muito louca com dicas. Aí tu imagina um atendimento de fato personalizado, né? Tu imagina o que é que eu faço dentro das minhas consultorias. Eu tenho até um protocolo que dentro da consultoria que a gente faz de uma semana. É a primeira semana, é a semana reset. A gente reseta tudo Uhum. para poder começar de novo. E aí o que é que a gente faz nessa semana? A gente trata teu intestino. Então a gente trata tudo, prepara a casa para o negócio funcionar. Top. Não tem milagre, né? Não tem Não, não milagre. tem. E eu sou suspeito em falar porque eu fiz o protocolo certinho, só que aquilo não adianta. Porque fazer, beleza, chegar no resultado é fácil, pô. O difícil é o manter. E eu não mantive, né? Justamente por aquilo que você falou, a parte da mentalidade, da cabeça, né? E eu deixei isso me afetar. E olha que eu falo muito sobre mentalidade, sobre a transformação que a gente pode... Só a gente que pode gerar isso, né? Não é terceiros, não é pai, não é mãe, não é Lula, não é Bolsonaro, não é ninguém. É a gente. E eu também, e eu sou falho também, pô, como todo mundo, meu irmão. Então acontece. E eu deixei isso acontecer comigo. Mas o mais interessante é ter essa consciência e falar, beleza, eu preciso agora o quê? Voltar para o eixo, mudar. E quando você volta a fazer o que tem que ser feito de forma correta, o resultado vem, pô, não tem jeito. Só que É. o grande segredo é você manter realmente uma constância, porque é desafiador, porque vem sim as festividades, né? Vem os feriados, vem. Eu vou para Salvador, vou passar 10 dias em Salvador. Porra, é foda manter uma alimentação saudável, vamos colocar assim, em Salvador. Por que é foda? Porque a tentação tá ali o tempo inteiro. Porque quando eu tô na minha casa sozinho em São Paulo, só entra na minha casa o que eu compro. Quando eu tô na casa dos outros. É. É muito mais desafiador. E, porra, aí comida de mãe. Tu é uma cheira d'água na boca. Feijoadinha preta de minha véia, com aquela farinha, com a pimentinha. Oh, meu Deus do céu, não tem jeito não. Mas eu vou deixar de comer porque eu tô me matando, não. Porque quando eu tô fazendo um protocolo certinho, não é isso? Isso não, tanto que eu fiquei, quero ver se essa nutricionista é boa mesmo. Tu botou, fez a minha dieta. Eu falei, não é possível que eu vou comer isso tudo e ainda vou comer doce. Vai, pô. Eu fiquei de cara. Eu fiquei de cara. A parada realmente funciona. Quando você me botou, eu falei, apaguei minha língua. Que doideira é isso? Normalmente, quando eu faço a dieta, aí o paciente que ele já vem ali, que ele não tem aquele hábito de fato de fazer uma dieta, ele olha a dieta que eu vou prescrever ali e olha e diz assim: não, essa nutricionista está ficando doida. Eu vou comer desse tanto, eu vou emagrecer. Aí o quanto, não é o quanto de fato, né? Não é o quanto você come, é o que você come. Quando você come bem, quando você come de acordo com o que é o certo para você, né? De acordo com o que é aquilo ali que foi planejado, o teu corpo ele entende que ele vai trabalhar, ele começa a trabalhar a teu favor. Tem muita gente que eu preciso alimentar, a pessoa precisa comer mais para emagrecer. É mesmo? É. Porque o teu corpo ele está tão acostumado a não receber aquele nutriente que quando ele recebe, ele fica nutrido de fato e ele trabalha para queimar mais caloria. Que Então, tem interessante. muita gente que eu falo isso. Cara, tu não tá emagrecendo porque tu não tá comendo. Vem de dietas restritas. Ah, o Verdade. corpo olha e diz, nosso corpo é uma máquina, é inteligentíssimo. Então, a gente começa, Jéssica, então é porque meu metabolismo é lento. Depende, né? O metabolismo lento, você chega lá, a pessoa tá com um monte de comida ultraprocessada, a loucura do mundo todo. Uhum. E aí, realmente, não é o metabolismo que é lento, é você que não aguenta parar de comer. Você está comendo tudo errado, entendeu? Você está matando seu corpo. E aí, quando você entende que quando você passa muito tempo sem comer, o teu corpo ele pensa o quê? Tá me fazendo passar fome. Eu vou gastar? Vou não, eu vou estocar. Porque ele vai me matar de fome de novo. Opa aí, ó. Ele vai me matar de fome de novo. Se ele vai me matar de fome, por que que eu vou gastar essa gordura que tem aqui? Eu vou estocar. Porque a gordura, ela fica ali mantendo. É igual você diz assim, não, fulano pode ficar com fome, ele tem muito ali, tem muito densidade de pouso aí para Pra segurar. queimar. É tipo isso. Então você tem que entender que o seu corpo ele precisa trabalhar a seu favor. Você tem que se alimentar da forma correta. Você tem que fazer uma alimentação balanceada para aquele problema que você precisa resolver. Seja ele emagrecer, seja ele ganhar massa magra, ganhar músculo, né? E aí você tem que entender a diferença de perder peso e emagrecer, que é o básico. A pessoa, quem não Então sabe, já feche, gostei. Feche com isso aí. Qual é a diferença de perder peso e emagrecer? Isso é top, isso é importante. perder peso é quando você resolve
fazer o jejum da vida, comer só uma refeição no dia, ou então você olha lá no Instagram, Dieta da sopa. vê lá a blogueira, a dieta da sopa, né? Quando não é Da aquela que deu lua, sopa, tá? você vai lá e come. Você faz a dieta da blogueira, porque tá funcionando, ela tá dizendo que ela tá comendo só ovo, ela tá comendo só, sei lá, viu uma dieta no Google, olhou e disse, eu vou fazer essa dieta aqui. Faz do jeito que der. Tanto é que você pode notar que as pessoas que perdem peso, elas ficam com aquele semblante de doente. Verdade. E aí, qual é a diferença do perder peso e emagrecer? Quando você perde peso, você perde músculo, você perde gordura e você perde líquido corporal, tá? Não é legal perder músculo. Perder músculo não é saudável. Quando você emagrece, você não perde músculo, tá? Você mantém ou ganha esse músculo, porque você está se alimentando da forma correta. Você perde gordura e líquido corporal. Então, perder peso, perde tudo. Gordura, líquido e músculo. Emagrecer, de fato, é você perder líquido e gordura. O músculo você não perde. Ou você mantém ou você ganha. Top. Pegou, meu povo. Rapaz, e eu sou prova disso, né? Quando eu voltei lá pra. Rapaz, eu fui. O retorno muito, foi, o cara, retorno foi. Não, e foi muito engraçado que no retorno com a doutora, ela veio aqui, tirou a medida, pá, foi pro computador, colocou, olhou assim, voltou de novo. Falei, pronto, deu merda. Falei, qual foi? Ela não, porque tá muito estranho. Você ganhou muita massa, né? Você perdeu gordura, eu perdi acho que 6 quilos e engordei 4 de massa magra. Então, o resultado assim. De músculo, né? Músculo, massa magra, não é igual ou não? Não. Ah, é? Então explica isso aí. Eu já tava falando errado. Massa magra é uma parada, músculo é outra? Tá, então qual a diferença? O pessoal ama a bioimpedância, né? Você já vê aquela maquininha que Sim, você sobe que e tal. segura, A faz. bioimpedância, ela tem, às vezes, eu não gosto de trabalhar, eu não trabalho com a bioimpedância. Eu trabalho com a dobra, que eu vou lá pegando, e eu trabalho com a IA também, certo? A bioimpedância, ela entende que a tua massa magra é músculo. Só que massa magra é tudo que você tem no seu corpo, menos a gordura, certo? Então, aqui na massa magra é músculo, líquido corporal, teus órgãos e os teus ossos. Isso é massa magra, certo? É tudo menos a gordura. É. Músculo, ele tá dentro da tua massa magra. Então, quando você diz assim, eu aumentei 4 quilos de massa magra, você pode estar retido. Entendi. Não necessariamente pode ser músculo. Entende? Ah, não sabia essa. Essa eu aprendi hoje, tá vendo? Tá vendo como é bom participar das coisas? Então, você tem que ter cuidado com isso. E tem alguns cálculos que as pessoas fazem de percentual de gordura que elas não se atentam ao músculo, elas se atentam à massa magra. E às vezes aumentou lá 6 quilos de massa magra em um mês. Isso é impossível. Você tem que estar tomando algum anabolizante para poder isso acontecer. Senão, não é. Você está retido. Você pode ter ganhado músculo, sim, óbvio. Mas muito eu ganhei provavelmente 4. você está ganhando líquido também. Carai, que top. Uau, mais um ensinamento, tá vendo? Que top, massa. Obrigado, doutora. Então, vamos aqui já para os finalmente, né? Como vocês sabem, eu sou chato com a horário, uma horinha e pouquinho, para a gente compartilhar aqui muito conteúdo. Ela vai voltar também, todos os convidados querem voltar. Você Tem quer... muita coisa, muita novidade para contar. É mesmo? É, nem deu no tempo de falar próximo. tudo. Não Opa aí, deu. opa aí, opa aí, tá vendo? Então já segue a doutora aí para você não morrer amanhã. E antes de a gente fechar, 2 coisinhas. Primeira, aproveita essa oportunidade, deixe sua mensagem, olha para sua câmera ali, deixe sua mensagem. Imagine que isso aqui vai ficar para o mundo, assim como o seu livro que a gente vai fazer até dia 28 de setembro, certo? 28 de setembro vai lançar o seu livro. E então, joga aí pro mundo sua mensagem, né? O que você quer, qual o seu recado final pra galera? Vamos lá. Eu tenho uma frase que eu falo muito, né? Que a gente tem que ter o corpo forte, a fé tem que ser o centro da nossa vida, né? Deus tem que ser o centro da nossa vida. E a gente tem que ter um propósito. Então, quando você consegue unir essas 3 coisas, um corpo forte, Deus no centro da sua vida e um propósito para você percorrer, você consegue saber o que você vai fazer nesse mundo. Uau, top, maravilha. E agora vamos pro quadro Pegadinha do Papá, para poder fechar, Eita. né? Eu vou falar uma palavra, uma Eu ia frase. falando daquele bordão. Que é o nome do seu futuro podcast. Então, vamos fechar aqui o seguinte: eu vou falar uma palavra, uma frase, e você vai ter que responder com uma palavra só. Ok. Ok? Então, vamos lá. Fortaleza. Aprendizado. Massa. Fortaleza cidade, tá? Sua terra natal. Isso mesmo. Alphaville. Futuro.
Bacana. Deus. Centro de tudo. Bacana. Dinheiro. Ah, dinheiro. Sonhos. Entra aí, dinheiro. Uhum, sonhos. Nutrição. Propósito. Família. Coração. Baiano. Arretado. Todo mundo só fala retado. Tamo junto, gratidão, que Deus abençoe. Né? Obrigado por ter participado do Papá Podcast. Tirar essa segunda-feira aí à noite, que eu sei que é difícil. Sair lá de Alphaville para vir aqui para Sampa. E você, meu abençoado, minha abençoada aqui, né? Abençoada, abençoada. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Semana que vem a gente volta com tudo. Não deixe de se inscrever no canal, que ajuda muito a gente aqui a entregar essa mensagem. Você sabe que a gente está trazendo muito conteúdo de valor, então se inscreva, deixe o seu comentário, segue a gente nas redes sociais, segue também a doutora, né, para você não amanhecer com a boca cheia de formiga, né, pai? Então, tamo junto, te vejo semana que vem, que Deus abençoe e até semana que vem de novo, a próxima. Um abraço, tchau.